Olá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de tratamento de imagem aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer o tratamento dessa foto aqui, onde eu tive que usar a técnica de Exposure Blending, porque eu estava num contraluz e estava bem complicado de fazer essa foto em uma imagem só. Então eu tive que fazer em duas. E caso tu queira entender como que eu fiz essas fotos aqui, tem um vídeo aqui no canal chamado Fotografando um Castelo da Idade Média, que eu vou deixar linkado aqui no card e vou deixar linkado também no final desse vídeo para tu poder clicar e assistir. E caso tu ainda não me conheça, muito prazer, o meu nome é Renato e considera se inscrever aqui no canal porque toda semana eu estou trazendo vídeos de fotografia na prática, dicas de fotografia, tutoriais de Adobe Photoshop e Lightroom e já deixa o like aí para fortalecer a amizade e vamos embora pro vídeo. Então, existem várias formas de tu fazer esse Exposure Blending no Photoshop. Eu tive problema com algumas delas e eu quero te mostrar como que eu fiz para resolver. Mas primeiro eu tenho que vir aqui no Lightroom e fazer o alinhamento dessas fotos e fazer a correção de lente delas. Então eu vou selecionar as duas aqui, vou clicar, deixar as duas selecionadas e vou vir aqui na guia de desenvolvimento ou revelação no Lightroom em português. Eu não vou ficar me atentando ao Lightroom em português e inglês, eu vou tratar no meu aqui e vocês conseguem seguir porque tá tudo nas mesmas posições. Então eu vou vir aqui, vou corrigir as lentes, remover as aberrações cromáticas das duas fotos, porque eu selecionei as duas antes, e habilitar o perfil de correção da lente das duas. Depois eu vou vir aqui na guia de transformação e vou clicar na opção Auto e vou sincronizar as duas para deixar as duas bem alinhadas. Eu vou vir aqui no Library e vou conferir se as duas estão bem alinhadas. Eu vou selecionar uma, vou clicar na tecla de espaço e vou ver se as duas estão bem alinhadas, visualmente só, né? Depois no Photoshop eu vou alinhar elas de novo, mas aparentemente elas estão bem alinhadas agora. Então eu vou clicar a tecla G para voltar para a biblioteca, vou selecionar as duas, clicar com o botão direito, editar em abrir como camadas no Photoshop. Eu vou cortar esse processamento aqui e já volto. Bom, as fotos abriram aqui no Photoshop e a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar as duas e vim em editar, auto-alinhar camadas, vou deixar a opção de auto marcada e vou clicar em OK, para ficar bem alinhadinhas as duas fotos. E eu quero mostrar para ti os problemas que eu tive com as técnicas que eu fui usando para fazer a remoção desse céu e para tu entender o que aconteceu e qual técnica que eu usei. Eu vou pegar a ferramenta de corte aqui só para remover essas rebarbas que gerou quando eu alinhei as fotos. Vou cortar bem pouquinho aqui. Pronto, agora com a foto teoricamente finalizada na parte do alinhamento e do corte, eu vou partir para tirar esse céu. A primeira coisa que eu fiz, que eu testei e eu não gostei muito, foi que eu vim aqui, eu cliquei na layer que eu queria, né? Vim aqui em selecionar céu. O Photoshop selecionou o céu e eu só deletei ele. E isso aqui eu não gostei muito, porém eu não tinha muito o que fazer e eu fui para outra abordagem, né? Então eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao céu e eu criei uma máscara invertida aqui, segurando a tecla Option, eu criei uma máscara invertida porque daí agora eu tenho a opção de pintar em cima dessa máscara em vez de quando eu deletei eu não tinha essa opção. Quando eu criei essa máscara aqui, o Photoshop ele não selecionou tão bem aqui no meio dessas árvores aqui como tu pode ver, ó. E isso aí não estava me agradando muito. Para resolver é simples, porém me gerou um problema que eu não gostei, que é o que? Eu já vou te dizer, ó, eu pintei aqui, a foto fica relativamente legal, eu poderia não me incomodar com isso, mas a árvore, se tu perceber, os troncos das árvores aqui, ó, no meio deles, tá tudo na silhueta e tá meio estranho e não faz muito sentido eu ter um contraluz e ter só um pedaço da foto na silhueta e o outro pedaço não. Por exemplo, eu tô com a árvore na silhueta e o monastério não tá na silhueta. Isso aí não me agradou muito, porque ou tu tem tudo na silhueta ou tu não tem nada na silhueta, né? E o que pra mim faz mais sentido. Deixa eu terminar de pintar aqui só pra te mostrar que não teria problema nenhum tu usar assim e estaria até de certa forma correto, mas eu não gostei muito dessa parte que só as árvores ficaram na silhueta. Se eu for no 1 para 1 aqui no 100%, tu vai conseguir perceber que a árvore está completamente preta. E o monastério não, e o monastério deveria estar preto também, porque ele está na contraluz e deveria estar na silhueta, né? Então eu não gostei dessa técnica. Eu vou apagar essa máscara aqui e vou para a técnica que eu usei, que eu achei um pouco melhor. Eu peguei a camada do céu, coloquei na parte de cima da foto e fiz esse tratamento baseado no Blend If. Não sei se tu já ouviu falar, mas se tu clicar duas vezes aqui
fora do nome, ó, porque tem a imagenzinha aqui, tem o nome, e se tu clicar 2 vezes, abre o estilo da camada. E aqui tu pode fazer várias coisas. E aqui tem o Blend Diff. E esse cara aqui, se tu clicar, tu pode ver que é uma setinha que tem aqui, é tipo um triângulo, e ele é dividido em 2. Se tu pegar, clicar a tecla Option, tu separa esse triângulo. Ó, ele ficou 2 triângulos agora, ó. Então o que eu fiz? Eu peguei esse cara aqui e arrastei ele até o final aqui, ó. Isso aí fez com que ele escondesse todas as partes escuras da minha foto, liberando as partes claras. Isso foi muito legal, porém ficou meio estranho aqui no monastério, ó. Se tu for dar uma olhada, o monastério ele tá meio apagado. Isso aí eu achei um pouco estranho. Como é que eu resolvi isso? Eu criei uma máscara branca e apaguei só o assunto. E para selecionar o assunto, eu vim aqui na camada, pode ser nessa ou nessa, mas eu preferi nessa aqui que ele é mais visível, né? Vim selecionar assunto. Selecionei o meu assunto, vou clicar na minha máscara aqui que eu quero esconder e vou esconder esse cara, ó. Então agora eu tenho o meu assunto bem exposto e as árvores também estão bem expostas, ó. Eu não perdi os detalhes dessa árvore, o que me agradou mais, e a partir daqui eu posso começar a fazer o tratamento. E é bem básico, agora a partir daqui, ou a pior parte desse tratamento aqui, a parte mais difícil, digamos assim, é fazer a junção do céu com a junção do assunto. E usando essa técnica de Blend Diff, ele não funciona para todas as imagens. Tem imagens que é melhor eu fazer com a máscara, como eu fiz antes, e tem imagens que é melhor fazer com Blend Diff. Nesse caso aqui, foi melhor eu fazer com Blend Diff. Então eu vou fazer uma estampa de tudo que eu fiz até agora, que é Shift Option Command E, ou no Windows, se eu não me engano, é Ctrl Alt Shift E, alguma coisa assim. Como eu não uso Windows faz muito tempo, eu não vou saber te dizer agora. E eu vou botar isso aqui num grupo, só para deixar aqui como se fosse um backup. Vou chamar aqui de original. Só para caso aconteça alguma coisa, eu tenho um backup aqui. Eu acho que eu não vou mais usar eles, mas vou deixar aqui para eu ter um backup. Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou converter isso aqui para Smart Object, para fazer um tratamento no Lightroom agora, né? Não vai ser no Lightroom, vai ser no Camera Raw, mas o Camera Raw e o Lightroom são basicamente a mesma coisa. E para não perder o tratamento, eu gosto de botar ele no Smart Object, que depois eu consigo voltar nesse tratamento. Então eu vou vir aqui em Filtro, Camera Raw. Isso vai abrir o Camera Raw, que basicamente é a mesma coisa que o Lightroom. E a partir daqui, os ajustes são muito similares lá no Lightroom. Então eu vou reduzir um pouco os highlights. Eu vi que quando eu reduzir os highlights fica um pouco escuro, então eu vou aumentar um pouco a exposição dessa foto, mais ou menos aqui. Vou aumentar um pouquinho o contraste. A temperatura também eu acho que eu vou aumentar para deixar um pouco mais coerente com o nascer do sol. Vou abrir um pouco as sombras, não muito. Abrir um pouco os brancos segurando a tecla Option até onde eu veja que eu comece a perder informação, ó. Eu começo a perder informação onde começa a parar de ser preto, porque tá tudo preto, e aqui eu começo a perder. Aqui tem um pontinho que eu perdi informação bem aqui no cantinho, já que vai dar pra ver, ó. Começa a perder uns pontinhos, o que não tem muito problema. Um pouquinho assim não tem muito problema. E os pretos a mesma coisa. Vou baixar um pouco a exposição até eu começar a perder essas informações aqui, ó. Se eu baixar muito, eu perco muita informação, fica tudo preto e eu não consigo ver nada. Deixa eu desmarcar aqui, que aqui é o meu... Ele avisa onde está tudo preto e onde está tudo branco, ó, como fica estranho. Então eu vou vir aqui, ó, até eu começar a perder um pouquinho da informação. Aqui ficou legal. Vou adicionar um pouquinho de textura, adicionar um pouquinho de claridade, um pouquinho de dehaze para dar um pouquinho de contraste nos meios tons. Vou deixar um pouquinho mais vibrante essa foto aqui, lá nos 30 mais ou menos, e um pouquinho mais de saturação para deixar ela um pouco mais viva, né? Um pouco mais imponente, digamos assim. Aqui nos detalhes, como eu não arrumei lá no Lightroom, eu vou arrumar agora. Eu vou botar um pouquinho de nitidez e vou adicionar máscara para a nitidez ficar aplicada só no monastério e aonde tem, porque no céu não faz sentido eu adicionar nitidez, né? Então eu vou adicionar nitidez aqui nos 70 mais ou menos. Vou fazer uma redução de ruído bem leve aqui nos 10, só para remover algum artefato que eu possa ter criado com todos esses ajustes que eu fiz. E basicamente aqui é isso. Eu poderia vir aqui no
na guia de calibração e aumentar um pouquinho a saturação do azul. Eu gosto de fazer isso porque dá uma vida maior na foto, eu acho que fica muito legal. E aqui eu posso dar um OK. Esperar o Photoshop processar isso tudo. E o fato de criar o Smart Object é muito legal, porque agora, se eu quiser voltar nesses ajustes do Lightroom, do Camera Raw, eu posso clicar aqui 2 vezes e eu vou abrir o Camera Raw de novo com todos os ajustes que eu já fiz. Então isso eu acho muito legal. E eu vi que ficou aqui, ó, quando eu voltei pro Photoshop, eu vi que ficou um pouco magenta aqui. Então eu vou vir aqui no Color Mixer e vou remover a saturação um pouco do magenta e do purple. Isso vai remover esse color cast que gerou aqui. Então para mim já tá bom aqui, o que foi bem legal para poder demonstrar que eu posso voltar no filtro de Camera Raw e mexer nele. E vocês percebam aqui que saiu todo aquele cast magenta que tinha aqui, isso ficou um pouco melhor. E agora eu vou fazer alguns outros filtros que eu gosto de usar aqui, porque por mim já estaria boa assim, essa imagem já estaria bem boa para postar em qualquer lugar, ou até para imprimir, ela já tá bem boa. Vamos ver um antes e um depois desse ajuste de Camera Raw. Antes e depois dá para fazer até melhor, dá para pegar a imagem aqui essa aqui, ó, antes e depois, antes e depois. Mas eu acho que pode ficar um pouco melhor ainda. Eu vou aplicar aqui, eu vou usar esse Pro Panel, que é um plugin que eu tenho, e caso vocês tenham interesse, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre ele. Eu não vou entrar muito no mérito agora do que é cada coisa aqui dentro, mas como eu comentei, se vocês tiverem interesse, deixa aqui no comentário que eu faço um vídeo falando sobre ele. Eu vou vir aqui em filtros e tem alguns filtros aqui que eu gosto de usar. O primeiro dele é esse Lux, ele dá tipo um brilho na foto, eu acho muito legal, ele é bem suave, não sei se vai aparecer com a compressão do YouTube, mas ele deixa a foto um pouco mais viva, eu acho legal. O outro efeito que eu vou adicionar aqui é um Orton Effects, e eu vou botar aqui uns 48, tá bom, no Blur, e no Levels aqui tá bom. E uma coisa que eu gosto de fazer no Orton Effects, eu gosto de aplicar ele só nas altas luzes. Então eu vou vir aqui na luminosidade 1 e vou aplicar uma máscara nesse Orton Effects. Isso vai fazer com que o meu Orton Effects seja aplicado só nas altas luzes, e isso vai fazer com que não fique tão forte esse efeito. E outra coisa que eu gosto de aplicar aqui eu quero intensificar esse flare aqui do sol, então eu vou aplicar esse flare aqui, que ele gera uma bola de luz. Então eu vou posicionar ela mais ou menos aqui onde estava o sol, porém ele é muito forte e está um pouco pequeno na minha opinião, então eu vou aumentar ele um pouco. Para entrar nessa tela eu fiz Ctrl T e vou aumentar o tamanho dele um pouco, deixar ele mais ou menos aqui. Apertei Enter para dar um OK, né? E eu vou reduzir um pouco a opacidade dele porque ele é muito forte. Vou deixar aqui mais ou menos em 40, por aí 45, 50. E vou reduzir um pouquinho do fio aqui para 85. Antes e depois, antes e depois. E uma coisa que eu gosto de fazer sempre que eu uso esse flare aqui é porque ele gera... eu tô botando uma layer na frente de tudo e não faz sentido para mim ter o flare onde é muito escuro. Então eu vou vir aqui, vou clicar 2 vezes e vou aqui no Blend If de novo e vou tirar um pouco das partes escuras esse flare. E isso vai fazer com que ele nas sombras aqui fique um pouco melhor. E para não ficar tão marcado assim essa transição, eu vou segurar a tecla Option e vou aumentar aqui, o que vai fazer com que fique um pouco mais suave essa transição. Antes e depois, antes e depois. Eu achei que ficou bem legal. Dá para reduzir um pouquinho mais a opacidade aqui. Antes e depois, antes e depois. Bem suave, para não ficar muito perceptível que foi adicionado digitalmente um flare ali. Só para dar uma intensificada nele mesmo. E outra coisa que eu gosto de fazer depois para finalizar a imagem é limpar, fazer uma limpeza de alguns detalhes que estejam atrapalhando na visualização dessa foto. E como tem bastante detalhe pequeno aqui, eu vou acelerar essa parte do vídeo e já mostro para vocês o resultado final dessa foto.
Bom, com essa limpeza finalizada, eu termino o processamento por aqui. Eu acho que ficou bem legal. Eu poderia aplicar mais um filtro aqui, que seria esse de Vivid, que ele deixa a foto um pouco mais vibrante. E da mesma forma que o Orton Effects, eu gosto de aplicar esse Vivid só nas altas luzes. Então eu vou vir aqui na máscara de altas luzes, vou aplicar a máscara. E isso vai fazer com que esse efeito de Vivid seja aplicado somente nas altas luzes para não ficar tão forte. Então é isso, eu vou finalizando esse vídeo por aqui depois de fazer a limpeza na foto. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like para me ajudar e até o próximo vídeo.